Olá, bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Quem precisa de um órgão vive com a agonia da espera. O processo não é simples, mas tem gente disposta a ajudar para que os pacientes tenham uma vida mais tranquila. Até janeiro deste ano, haviam 208 pacientes em fila de espera para transplantes de rins e 186 para a córnea. Isso só no estado do Rio Grande do Norte. Para gerir essas e outras demandas, a Central de Transplante reúne os dados do Estado para administrar todo o processo de doação de órgãos nas suas 3 etapas: a notificação, a captação e a distribuição. Ela orquestra toda a movimentação durante a doação de órgãos, da captação, da manutenção daquele potencial doador, da entrevista familiar, de onde para onde esses órgãos vai, de acordo com a lista de transplantes. O Onofre Lopes é referência em transplantes de rim. Nos últimos 20 anos, o Hospital Universitário já realizou cerca de 610 procedimentos. Mas o processo pode ser lento e até doloroso. Para aliviar o sofrimento, todo mês os profissionais se reúnem com os pacientes à espera de um transplante. O encontro visa orientar e esclarecer dúvidas de todo o processo que envolve a doação de órgão. A gente tem, primeiro, essa reunião informativa, que contam principalmente com a presença minha, que sou a enfermeira, da psicóloga e da assistente social, que aqui nós vamos dar todas as informações sobre o transplante. A gente tem que lembrar que o transplante não é uma cura, e esse, inclusive, é um dos principais objetivos da nossa reunião. O paciente que precisa do órgão sofre alteração da rotina e das suas relações com as pessoas. Por isso, o hospital dispõe de um acompanhamento psicológico. A ideia é que esse paciente seja preparado, para que chegue ao transplante de forma mais preparada para a realização do procedimento. Essa preparação, o êxito do transplante, ele depende de várias coisas, É um trabalho de várias mãos. Não é só da equipe, envolve a família, envolve o paciente, envolve os serviços de saúde que tem que dar conta dessa necessidade que o paciente traz. Quem sabe muito bem o que é isso é seu Amarildo. Ele teve um rim transplantado há mais de 10 anos e hoje ajuda pacientes a encararem o processo. Estou aí na luta, no dia a dia, fazendo meu trabalho voluntário, incentivando aqueles meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas que estão na máquina de hemodiálise, incentivando-os para que eles façam o tão sonhado transplante, que é a continuidade de uma vida. Devido aos meus trabalhos voluntários, eu tenho tido a oportunidade de presenciar muitos colegas meus que faziam esse tratamento e hoje estão também gozando de boa saúde, com suas limitações, que o transplante em si se impõe, que nós continuamos transplantados, somos transplantados, porém com as limitações. É se inspirando em histórias como a do Amarildo que Edson segue na esperança de conseguir um novo rim. Ele descobriu que precisava de um transplante em setembro do ano passado e veio se informar mais sobre os próximos passos na reunião de hoje. Vamos passar pela assistente social, passar pelo psicólogo, assistir essa reunião que teve aqui hoje, fazer exames de imagem, de sangue, o dentista também, para poder entrar na fila e fazer o transplante. O transplante é uma forma de você ter uma vida próxima a uma vida normal, Eu sei que existe ainda o tabu da importância da doação, que doem seus órgãos, para que você faça com que uma vida que está ali dê continuidade. Com o aumento das chuvas e com a aglomeração de muitas pessoas durante o carnaval, os cuidados devem ser redobrados com a saúde dos olhos, principalmente para evitar a conjuntivite. O seu Antônio estava com dúvidas se tinha um fragmento no olho ou se estava com conjuntivite. Logo procurou o oftalmologista. Eu senti, assim que eu estava trabalhando, eu senti que tinha caído alguma coisa, Imediatamente eu parei, já estava no final do dia. Eu fui para casa, não saiu, eu tive que vir. Basta chover para aumentar os casos de conjuntivite. A inflamação no olho pode durar até
15 dias. A oftalmologista Poliana Landim alerta para os sintomas. Existem vários tipos de conjuntivite, as infecciosas, que são as virais, e as bacterianas, a mais comum sendo a viral, e tem as conjuntivites alérgicas. Vai depender muito do quadro clínico de cada uma, período de contaminação, tudo isso, sintomatologia e entre outras diferenças. A ida ao médico é fundamental, já que existem pelo menos 3 tipos de conjuntivite: infecciosa, alérgica e viral. A diferença de uma para outra é a intensidade da coceira. A infecciosa é transmissível e é comum nesta época do ano. Sempre que tiver o olho vermelho, sensação de areia, ardor, lacrimejamento, coceira, deve procurar um médico para fazer o diagnóstico correto. Cada caso deve ser analisado pelo especialista, já que o tratamento é específico de pessoa para pessoa. E um alerta: nada de soluções caseiras e muito menos a automedicação. A automedicação ela pode piorar tanto porque aumenta o tempo de doença, como também porque às vezes você usa alguns remédios que podem causar uma resistência aos patógenos, principalmente às bactérias. Então nunca deve usar colírio sem orientação médica. Fracassou a tão esperada reunião entre o presidente americano Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un no Vietnã. Trump chegou a abandonar mais cedo o encontro e cancelou um almoço que estava preparado para receber os dois. Kim Jong-un pediu o fim de todas as sanções ao país em troca da desnuclearização da península. Segundo Trump, Kim foi amigável. A reunião teria terminado em fracasso, mas não em rompimento nas relações entre os dois países. O Grupo de Lima se reuniu na Colômbia esta semana, com a presença dos Estados Unidos e do líder oposicionista da Venezuela, Juan Guaidó. Em uma declaração conjunta, o grupo disse que vai pressionar pela saída do presidente Nicolás Maduro do poder, mas que não vai usar a força para reinstalar a democracia na Venezuela. Os representantes decidiram pedir ainda que a Corte Penal Internacional julgue Nicolás Maduro por crime contra a humanidade, levando em consideração a situação humanitária no país. Já o vice-presidente americano Mike Pence prometeu novas sanções à gestão de Maduro. Depois de um fim de semana de confrontos que deixou pelo menos 4 mortos, a imigração colombiana divulgou que 167 militares venezuelanos desertaram e entraram no país. O Papa encerrou esta semana no Vaticano a conferência que debateu pela primeira vez os escândalos de abusos sexuais dentro da igreja. Ele pediu que os religiosos não escondam episódios como os que aconteceram nas últimas 3 décadas. O Papa prometeu divulgar diretrizes para evitar novos abusos e punir os culpados. Mas vítimas de pedofilia e familiares criticaram o meia-culpa e consideraram as medidas fracas e atrasadas. Um cardeal australiano foi condenado a 50 anos de prisão por pedofilia e se tornou o mais alto representante da Igreja Católica enquadrado no crime. O cardeal George Pell, de 77 anos, foi condenado por ter praticado crimes sexuais contra menores de idade durante a década de 90 na Austrália. Foram 5 casos confirmados. As vítimas eram meninos de 13 anos que faziam parte de um coral. No Egito, pelo menos 25 pessoas morreram e 50 ficaram feridas, depois que um incêndio atingiu uma estação de trem na capital, Cairo. O fogo começou quando um trem não conseguiu parar e bateu contra uma plataforma, provocando uma grande explosão. Testemunhas dizem que uma nuvem negra tomou conta da estação, enquanto ambulâncias e bombeiros correram para o local do acidente. Ainda não se sabe o que causou a batida. Tite convocou ontem a seleção para 2 amistosos neste mês de março. Será o início de mais um trabalho para o Brasil tentar recuperar um título que já não vê desde 2002. Se não ganharmos no Catar, vamos repetir o jejum de 24 anos, o maior desde a conquista do Penta. A tarefa será ainda mais difícil. Nas últimas 4 Copas do Mundo, os campeões foram todos europeus. Está claro que só a habilidade não resolve mais. O Brasil precisa aprender a ser mais participativo, veloz e cuidadoso na defesa. E isso precisa ser construído desde as divisões de base nos clubes. O caminho será longo. Temos 3 anos pela frente.
que em março já possamos ver algo de novo no futebol brasileiro. O carnaval está chegando e, com isso, surgem dúvidas sobre os direitos dos trabalhadores. Apesar da maioria das empresas liberarem seus funcionários, o período não é feriado nacional e uma falta pode gerar corte de ponto e até advertência. Tem gente que está na expectativa para curtir o carnaval, cair na folia. Quem não vai, com certeza vai aproveitar para descansar. Planejando viajar, ficar só relaxando mesmo em casa, aproveitar os dias longe da faculdade. Mas e se a empresa não liberar o trabalhador? Tem gente que acredita que o carnaval é feriado, por isso quer folga nos dias da folia. Mas a história não é bem assim. Segundo essa advogada trabalhista, uma data só é considerada feriado se houver alguma lei municipal, estadual ou federal que o estabeleça. Como esse período de carnaval aqui na Bahia não tem nenhuma lei que regulamente, que determine que seja feriado, então este período do dia 4, 5 e 6 até as 14 horas é considerado ponto facultativo. Então, se a empresa decidir funcionar e o trabalhador mesmo assim faltar e não justificar, a empresa poderá descontar esse dia que ele faltou da remuneração, do salário, ou descontar no dia da folga semanal. E mesmo assim ainda pode ser aplicada a advertência. Tatiane nem conta com isso, já que já faz 2 anos que ela trabalha, enquanto outros se divertem. A escala é plantão. Se você está na escala, você tem que trabalhar. Festa tem todo ano, né? Trabalho não. Já que não é determinado como feriado, né, a gente tem que tomar cuidado e procurar se informar dentro da empresa se vai ter a folga ou não durante esse período. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o nosso número, 021 974 522 300. Muito obrigada pela companhia. Tchau.